Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula do nosso curso bíblico. Se você se recorda, na última aula, nós estudamos um pouquinho sobre a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Se você não assistiu essa aula, convido você a clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Assiste aquela aula primeiro para depois você assistir essa, porque a segunda carta aos Tessalonicenses depende da primeira carta. Na primeira carta, nós vimos que Paulo falou um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo, que eles achavam que ia ser muito em breve, e a primeira carta aos Tessalonicenses atingiu seus objetivos, mas só em parte. Com efeito, foram dissipadas dúvidas dos fiéis a respeito dos irmãos falecidos. A questão do dia e da hora da segunda vinda de Cristo continuou a perturbar aquela comunidade de Tessalônica. Então o apóstolo, na sua carta, deixava o assunto em aberto, apenas convidando todos à vigilância. Em consequência, alguns membros da comunidade, agitados, acabavam perturbando os outros irmãos, afirmando que o dia do juízo estava às portas. Isso deixava muitos membros da comunidade apavorados, como pessoas cujos dias tivessem sido cortados drasticamente. Então, para fundamentar a sua afirmação, alguns se baseavam na palavra profética de um irmão carismático. Outras, talvez, apelassem para a própria carta de Paulo, onde eles liam: nós, os vivos que estivemos presentes. Então, ao escrever assim, será que Paulo não pensava afirmar essa iminência que estava para chegar realmente à parousia? Mas outros devem ter falsificado uma carta de São Paulo, apresentando-a como se fosse a autêntica mensagem do apóstolo. É o que nós podemos colher do capítulo 2, versículo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses. Nesse contexto, dia do Senhor é uma expressão dos profetas e significa o dia da consumação da história. Também convido você a ler na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, onde o apóstolo chama a atenção para a sua genuína assinatura. Então, essas notícias da agitação da comunidade devem ter sido levadas a Paulo por cristãos que viajavam de Tessalônica até Corinto. Como se compreende, estes também relataram que havia de bom entre os irmãos. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3 e seguintes, capítulo 2, versículo 16, Paulo está elogiando, com certeza com base naquilo que ele recebeu, dos pontos positivos daquela comunidade. Em consequência, Paulo ele quis logo escrever uma nova carta aos Tessalonicenses. Procuraria então tranquilizar os fiéis e exortá-los a trabalhar, pois a parousia do Senhor ainda estava distante. E precisamente para provar essa distância, o apóstolo apontaria algo de novo, ou seja, os sinais precursores da segunda vinda de Cristo. É a indicação destes sinais que caracteriza a segunda carta aos Tessalonicenses. Antes da segunda vinda de Cristo, haveriam alguns sinais. E é sobre esses sinais que Paulo fala bem profundamente nessa segunda carta. Deve ter sido curto o espaço de tempo, o intervalo entre a primeira e a segunda Tessalonicenses, pois ambas reproduzem as mesmas preocupações. Daí, os estudiosos colocarem o ano de escrita da segunda carta no ano 52. Agora, conversando um pouquinho sobre o conteúdo dessa segunda carta, ele é muito breve e muito sistemático. Se a gente vê o capítulo 1, nós encontramos um elogio dos fiéis que perseveraram na prática do bem, concluindo com uma oração. Capítulo 2, os sinais precursores da parousia, concluindo com uma oração. E no capítulo 3, algumas exortações morais
terminando com uma oração. A passagem principal é a capítulo 2, versículos do 1 ao 12, em que nós encontramos esses sinais. Vamos examinar um pouquinho esta parte, porque é uma sessão difícil, em parte porque pressupõe a pregação oral do apóstolo, que não conhecemos. Se você pega o versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz assim: não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Então, nós não temos acesso ao que Paulo dizia. Quem estava lendo a carta sabia. Então, Paulo está recordando. Então, nos falta esse elemento, por isso é difícil a gente ter uma compreensão geral da mensagem de Paulo. Mas, em síntese, o que o apóstolo diz é que os fiéis não devem se deixar perturbar. Versículo 1. Lembrando que estamos no capítulo 2. Segundo, antes que o Senhor venha, deverão ocorrer grande apostasia, ou seja, muitos vão abandonar a fé, e o aparecimento do que Paulo chama de o homem do pecado. Versículo 3 e seguintes. Existe, porém, um obstáculo neutro e masculino, conforme o texto grego, que impede o aparecimento do iníquo. Versículo 6. Todavia, esse obstáculo, que age como um dique, como uma contenção, será retirado e o pecador fará a sua parousia, com toda espécie de prodígios. E por fim, o Senhor Jesus vencerá esse inimigo, esse iníquo. Mais precisamente, o apóstolo aponta 2 sinais que devem anteceder o fim dos tempos, a grande parousia e o surto de famoso pecador. A apostasia é predita também na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Ela será uma das expressões mais evidentes desse mistério da maldade, da iniquidade que se exerce em todos os tempos. Essa apostasia, apostatar é abandonar a fé, negar a fé em Jesus, ela será provocada por um chamado ímpio, adversário, o filho da perdição. É muito difícil dizer se trata de um indivíduo ou de uma coletividade, mas será sem dúvida uma violentíssima manifestação do mal no mundo, marcada por muitos portentos sedutores que deixarão os homens boquiabertos e dispostos a aderir ao mal envernizado por aparentes milagres. Então Paulo fala dessa grande apostasia que vai acontecer antes do fim dos tempos. Eis, porém, que o mistério da iniquidade não se expande agora de maneira plena, porque existe um obstáculo que o detém, diz Paulo. Este é de gênero neutro e masculino. Já dura quase 2000 anos, pois desde os tempos de São Paulo detém a explosão do mal. Que obstáculo será esse tão duradouro e tão poderoso? Muitas sentenças têm sido proferidas, das quais vamos destacar 2. Conforme Daniel 10, 21, Daniel 12, versículo 1, Miguel, São Miguel, arcanjo, e os seus anjos são os tutores do povo de Deus. Ora, é possível então que Paulo tenha pensado em Miguel, esse obstáculo masculino, e o seu exército, esse obstáculo neutro. Poderia se tratar também do próprio Deus e do plano salvífico da providência divina. Então, os estudiosos apontam essas 2 possibilidades, mas a escolha é livre de qual seria este obstáculo que está impedindo essa ação do mal e essa apostasia antes do final dos tempos. O que importa frisar é que a oração assídua e a fidelidade ao Senhor Deus são os meios mais eficazes para nos precavermos contra as seduções do mal neste mundo.
Santo Agostinho sabiamente diz que o demônio é como um cão acorrentado, que pode latir muito alto, mas que não morde, senão aquele que chega perto dele. A palavra final da história será a de Cristo. A propósito, mais uma reflexão. Não só nos tempos de São Paulo, mas também hoje, os homens esperam os fins dos tempos para muito em breve, disseminando muitas vezes profecias. Então, diante desta curiosidade, desse fenômeno de querer saber o fim dos tempos, a gente precisa se lembrar sempre de que o apóstolo quis dissuadir os fiéis de procurar, quis que eles abandonassem essa ideia de buscar saber a data do fim do mundo. Jesus também, ele se recusou a essas profecias. E ainda hoje, de vez em quando, a gente escuta essas histórias de quem quer prever quando será o fim do mundo. Mais importante do que a data do fim do mundo é o encontro pessoal de cada um com o Senhor no dia da morte. Este não está longe. Cada um experimentará e será um encontro decisivo. O apóstolo, em resumo, ele quer induzir os seus leitores a evitar os desvaneios da mente, pois estes levam à ociosidade, que por sua vez leva ao roubo e aos crimes. Muitos falam, Jesus está voltando, o fim do mundo está aí, então vamos parar de trabalhar. Eles deixavam de trabalhar, se entregavam ao ócio e se entregavam aos crimes, aos roubos, porque eles precisavam comer. Então, Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10, ele fala, quem não quer trabalhar, também não há de comer. Então, nada de ociosidade, nada de achar Jesus está voltando, podemos relaxar, não. Mas devemos prosseguir a nossa vida e o nosso trabalho. Assim, nós encerramos esse estudo das duas cartas aos Tessalonicenses. Elas tratam do tema mais presente nas primeiras gerações, nas primeiras comunidades, que era o tema da volta do Senhor Jesus. Para nós, este tema implica, antes de tudo, um encontro pessoal com Cristo, que, no fim do nosso percurso aqui na Terra, virá chamar a cada um de nós para a ceia da vida eterna. Ele será a grande resposta dos nossos anseios. Aquilo que nós contemplamos aqui na Terra, debaixo dos véus da fé, dos sacramentos, nós vamos contemplar face a face. Então, a grande mensagem que nós podemos colher dessas cartas é confiarmos em Deus e não termos medo, não termos a curiosidade de saber quando será, mas de estarmos prontos para viver esse belíssimo encontro com aquele que vai vir nos salvar. Convido você à leitura desta segunda carta aos Tessalonicenses, é um texto curtinho, vale a pena, e na próxima semana nós voltamos com mais uma carta de São Paulo. Que Deus te abençoe.